Fechei meu consultório dia 18 de março de 2020 e estava grávida de 4 meses e fiquei dentro de casa, passei a trabalhar em casa, a viver a rotina da casa de outro jeito, cozinhar todo dia, minha relação com a minha casa se modificou completamente. Isso causa uma certa... os dias são parecidos um com o outro, mas completamente diferentes de tudo que a gente já viveu. A rotina da pandemia foi completamente diferenciada dos outros anos. Eu comecei vendo notícias, jornal, e aí chegou numa hora que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha começado um doutorado e esse doutorado tinha ficado pelo meio uns 10 dias antes de eu me qualificar. E aí meu professor ligou e falou, vamos voltar. E eu falei, não vou dar conta. Ele falou, vai. E aí quando eu vi que eu estava nesse processo de ver jornal, de ver notícia, de ficar, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí comecei aos poucos, pesquisando, daí a pouco eu estava completamente imersa, daí a pouco eu estava completamente dentro do doutorado. Então foi muito bom nesse sentido, porque eu consegui passar pela pandemia, por esses dias intermináveis, esses dias que parece que o mundo não anda, eu consegui produzir. No começo da pandemia, eu tive assim uma sensação que não ia ter muita alteração. Aí me deu uma sensação assim, bom, não vai ter tanta alteração nesse sentido, porque eu já não estava fazendo muita coisa. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que altera muito mesmo. Mas uma alteração que vinha de uma coisa de você estar preso também, de você perder a sua liberdade. Acho que talvez seja esse a colocação mais adequada, a perda da liberdade de movimentação. Então, o que eu achava no começo que não ia fazer muita diferença na minha vida, porque eu já não tinha uma vida noturna, mas eu tinha uma vida diurna fora de casa. E aí que eu fui percebendo o quanto isso vai incomodando a gente com o passar do tempo. No cotidiano da vida e do trabalho, a vida pessoal se mistura com a vida profissional, vira um caos. No caso específico da minha vida é um caos. Assim, eu trabalho sábado, domingo, de noite, de madrugada, acordo, porque também essa ansiedade nos faz dormir diferente. Então, o tempo do dia, o tempo da noite, você está o tempo inteiro em casa. Ao meu ver, é a desorganização total da vida. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Enquanto nós estamos confinados e com medo, tem sido ruim. Mas eu acho que, por um outro lado, é bom. Talvez a gente comece a dar valor a outras coisas, né? Eu estava dando aula presencial e aí migraram todas as aulas, né, online. Isso faz muita diferença. Assim, você passa o dia inteiro atendendo aluno. Então, a minha rotina foi afetada por isso. Hoje eu vivo 24 horas corrigindo atividade, atendendo aluno, preparando atividade. Isso mudou, né, a minha rotina. E dá a impressão, às vezes, que os dias são todos iguais, assim, porque a gente faz sempre a mesma coisa, nos mesmos horários, né? Então, a impressão que dá é que os dias são iguais, assim. A maternidade foi um fator que influenciou muito a minha percepção de tempo, tanto em 2020 quanto em 2021. Em 2020, com a gestação, o passar das semanas, dos meses, a barriga crescendo e aquilo tudo acontecendo dentro de mim. E depois, em 2021, com ele aqui, crescendo, se desenvolvendo, engatinhando, comendo, fazendo um monte de outras coisas novas que ele não fazia antes. Para mim parece que está passando tudo muito rápido, apesar de os dias passarem meio arrastados às vezes. Na minha percepção,
o tempo parou, é um tempo passado. Então eu penso sempre no tempo de ontem. O tempo de hoje é como se estivesse parado, até porque eu fico a maior parte do meu tempo em isolamento social e restrita à minha casa. Embora em casa, fechada em casa, eu estou conectada com o mundo, é fato. Articulando com os meus alunos, continuei trabalhando o tempo inteiro. Então o espaço ele se comprime a uma casa, mas a uma casa conectada a toda uma externalidade. Porém o tempo em si, quer dizer, ele é estranho, porque ele parece que é um tempo de ontem. Como não tem a vida social, como não tem a vida para fora dessa casa, você acaba vivendo um tempo de outrora e não um tempo de hoje. Ele de fato, ele fica desacelerado. A percepção, entendeu, de tempo nesse primeiro ano da pandemia, para mim foi extremamente complicado, né? Eu perdi essa continuidade, além de que eu estava em um processo de luto por eu ter perdido Isaac, né? Não tinha feito um ano. Depois eu comentando com a minha terapeuta, eu comentando com ela que tudo que eu me lembrava desse último ano do luto era como diz Isaac, muito presente. Eu não tinha essa sensação de que tinha passado um ano da perda. E ela falou que eu não criei memórias novas. Então, essa percepção de tempo, ao mesmo tempo que eu fui do tempo e ao mesmo tempo que eu fui super produtiva, eu tenho essa sensação de vácuo. É tão complexo isso, né? De percepção de tempo, porque é um tipo de coisa que a gente não pensa nunca na vida da gente, né? É engraçado, com o passar dos meses, chega uma hora que você pensa que você está meio louco, assim, meio maluco, porque talvez seja essa percepção do tempo diferente que a gente não identifique. Eu assistia muito jornal no começo, porque a preocupação de estar bem informado sobre o negócio, sobre tudo que estava acontecendo, o que a gente tinha que fazer, o que a gente não tinha. E aí parece que é como se eu estivesse vivendo dentro de um jornal, vivenciando aquilo de uma forma muito intensa assim. E isso vai te causando vários tipos de desgostos, né, também, porque aí você vê a falta de uma atitude responsável do governo, a falta de atitude responsável das pessoas, né? Então, eu não sei te dizer se a percepção do tempo especificamente se muda, mas foi ficando tudo muito estranho também. Foi ficando tudo muito esquisito, né? Parece que você estava abduzido numa outra dimensão, no mesmo mundo que você vive. Ah, é o mesmo mundo que a gente vive? É. Minha casa, o condomínio, as coisas estão ali na cidade. Mas é como se você estivesse numa outra dimensão, assim, porque você está vivendo no mesmo mundo, mas não é o mesmo mundo. Eu acho que o tempo é uma das coisas que foram, uma das categorias da vida, assim, que foram alteradas. Primeiro, pelo medo, né? O medo que a pandemia traz, o medo que a gente sente o tempo inteiro, o tempo todo a gente está tendo notícia de alguém, está preocupado com alguém. Então isso altera a reflexão que a gente tem sobre o tempo, né? Sobre o tempo de validade, o tempo da vida, né? Os momentos de prazer ou não, de tristeza ou não, de aflição ou não, esperar essa pandemia passar, né? Tem sido... Nós paramos para ser 15 dias, né? Assim, em março do ano passado, quando eu vim para casa com as turmas, era para ser 15 dias, e já faz um ano e pouco. Então, assim, é muito tempo, né? Vivendo uma vida sob suspensão, assim, sempre com medo e sempre imaginando que a semana que vem vai melhorar, que daqui a um pouco vai melhorar, que as coisas vão voltar. Então, essa percepção ela é alterada. Pelo menos a gente passa a pensar mais sobre o tempo, né? Em todos os sentidos, assim, o tempo cronológico, os outros tempos que a gente tem, enfim.
Eu achei o termo presentismo perfeito, assim, né? Porque até de uma forma terapêutica a gente fica falando pra gente mesmo, assim, não, faz o que tem que fazer agora, né? Pensa só no agora. Então, a gente não faz essas projeções de, as férias, ou, o feriado. Aquela relação que a gente tinha, né, com o calendário, por exemplo, ela mudou, porque não vai fazer muita diferença, né? Você não vai viajar, você não vai visitar ninguém, você não vai passear, você não vai. Você está presa, né, a essa situação de fazer o que tem que ser feito agora. E sobre o futuro a gente pensa muito pouco, né, assim, porque a gente não sabe, ninguém sabe, não dá para, né, fazer projeções, assim, falar, não, em dezembro nada, nós vencemos um calendário inteiro, assim, Dia das Mães, aniversário, Páscoa, Carnaval, tudo igual, e parece que vai continuar assim mais um tempo ainda, né, Então você fica vivendo um futuro que você espera que seja, né? Eu até vi isso esses dias, uma matéria falando isso assim, não, filha, bota o pé no chão aqui e tenta aproveitar o que tem de bom aqui, porque senão você vai enlouquecendo também na perspectiva que sua vida vai começar depois que acabar esse negócio, essa merda aí que tá acontecendo, né? E é muito doido você parar para pensar nisso, porque a gente, às vezes, você se pega nessa armadilha mesmo. Não, quando acabar, aí eu vou poder fazer isso, eu vou fazer minha viagem, não sei para onde. Mas eu não me sinto presa no presente, eu me sinto presa no passado. Porque toda a minha memória de tempo é uma memória passada. Então, é como se eu não estivesse existindo nesse momento. Até porque a vida social ela não está existindo, quer dizer, nós somos seres sociais, né? É difícil nos pensar na individualidade, né? Em consequência, eu tenho uma certa dificuldade de me ver nesse tempo de hoje. À medida que ele é comprimido, como eu falei anteriormente, ele é quase que inexistente no sentido de um presente possível. Eu me vejo vivendo o passado ao mesmo, no momento em que eu recordo o tempo todo, né? E não me vejo vivendo um futuro. Eu não consegui viver esse presentismo durante a pandemia. Eu vivi ou lembranças, entendeu? Memórias de uma vida que eu não tinha mais, e esse presente era uma coisa tão surreal, né? E não conseguia pensar em um futuro que, eu vou fazer o quê? Vai mudar, vai voltar, e aí todas as informações que a gente tem, nunca mais vai ser normal, ou novo normal, mas que novo normal é esse? Então eu tinha que criar um novo normal, eu tinha que desenvolver um futuro, né? E tentei não pensar muito nisso, não. Então eu acho que pensar no futuro hoje, eu tenho assim só talvez um vislumbre do que seja, algumas coisas, não sei como vai ficar o meu trabalho, não sei como vai ser as coisas que eu gosto de fazer, viajar, não sei quando nós vamos poder voltar a viajar. Então, o futuro para mim é uma coisa meio incerta e estranha e esquisita, assim, meio... Eu não sei o que esperar. Acho que não consigo projetar um futuro assim para além aqui do meu círculo mais íntimo, do que eu tenho mais controle aqui, que talvez seja eu, meu filho, meu marido, que é meu núcleo mais íntimo. Fora disso, não sei como vai ser. Aproveitar o tempo é ser feliz, né? Tá bem, fazendo o que quiser, não fazendo nada, ou fazendo tudo, ou, né? Fazendo a coisa mais importante do mundo, ou, né? Brincando de qualquer coisa. Mas aproveitar o tempo é estar em paz, é estar tranquila, é aquele momento, né? Que as coisas fluem, que o tempo deixa de ser marcado, né? O tempo simplesmente existe, assim. Acho que os gregos até falam sobre isso, assim, esse tempo Cronos e esse outro tempo né? Então, esse outro tempo é isso, né, não ter essas amarras, não ter esse tem que, né? Flui, faz. Acho que é isso.
E aí? Ai, meu Deus. Aproveitar o tempo para mim hoje é estar presente no presente. Isso é que é aproveitar o tempo para mim. Estar presente no presente, com as pessoas que eu amo. E isso inclui a família, inclui os amigos, inclui os alunos, inclui a universidade, inclui os objetos de pesquisa. Quer dizer, esse universo que para mim é um universo de muito amor, de muita paixão, que envolve trabalho, envolve lazer e que sempre caminharam juntos na minha vivência, ele precisa ser hoje. Então eu preciso viver mais o hoje, o presente. Tá bom ou tá ruim? Para mim é isso, é estar bem, porque esse tempo, não, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, quando eu tiver tempo eu vou fazer... Mentira, porque se você não está bem, você não consegue, você não consegue passar de uma outra maneira, a não ser ficando angustiada. E a hora que você está bem, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar calor, pode estar frio, pode estar... Você arruma alguma coisa para fazer, você arruma alguma maneira de você viver esse tempo. E quando você não está bem, angustiada, não existe tempo. Uma abelhinha. Acho que é isso. Aproveitar o tempo, para mim, nesse momento, é estar prestando atenção nessa criança crescendo, né? Na mágica do desenvolvimento humano acontecer. É uma coisa que a gente não precisa fazer nada, não precisa interferir, é só deixar acontecer. Eu acho que o desenvolvimento dessa criança na minha frente é o que determina aproveitar o tempo ou não. É isso que ele quer participar. Claro, vem. Imagina, alguns meses, poucos meses atrás, era um bebezinho que não fazia nada, não se mexia. Onde botava ele, ele ficava. Agora é isso aqui, sem parar. Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo é viver o tempo presente, né? Isso é uma coisa que a gente não pensa, e eu realmente não pensava nisso. Eu li um artigo esses dias que me deu essa clareada, assim, né? É isso, é a gente parar de viver no que a gente deixou de fazer e no que pode acontecer e viver hoje, viver o presente, acordar, saber que dia você está e pensar como é que eu vou aproveitar meu dia hoje. És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo.